A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Moisés Vieira de Lima. Você está no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição é a de número 12 para 21 de setembro de 2025, terceiro domingo de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical. Parabéns para você, aluno e professor, que a graça de Deus jamais te falte. O assunto da lição de hoje, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Diz-nos assim o textuário: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11 e 20. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 11, versículos 19 ao 30. Assim está escrito: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar a cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Graças a Deus. Muito bem, a nossa lição de hoje, a palavra-chave desta lição é a palavra missão. Missão, certo? Olha, a história da igreja de Jerusalém nos inspira a refletir. Temos sido uma igreja consciente da nossa missão? Estamos preparados para comunicar o evangelho a diferentes culturas e formar verdadeiros discípulos? Como igreja, nós somos chamados a viver com intencionalidade missionária, levando Cristo a todos com sabedoria, coragem e compromisso. Sabedoria, coragem e compromisso. Bom, a nossa lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, uma igreja com consciência missionária. O segundo, uma igreja com visão transcultural. E a terceira, uma igreja que forma discípulos. Uma igreja que forma discípulos. Olha, você sabe que o alvo de Deus é o mundo inteiro. O mundo inteiro. E esse também deve ser alvo da igreja. No passado, no começo das missões modernas, lá pela Europa, alguns crentes diziam: por que se preocupar em fazer missões? Por que se preocupar em mandar nossos filhos, mandar nossos jovens para outras nações? Se Deus quisesse os salvar, Ele os salvaria sem precisar da nossa intervenção, sem precisar que a gente mande alguém. É só Deus querer, se Ele quiser, Ele pode salvar, não precisa ninguém fazer missões. Essa foi uma defesa para que a obra missionária não fosse feita. Graças a Deus que esse conselho não foi ouvido e a obra missionária começou a ser feita. Muitas nações foram alcançadas, o Brasil também foi alcançado pela mensagem do Evangelho e hoje o Brasil também envia muitos missionários. Nesse caso, vamos repetir. O alvo de Deus é o mundo inteiro. E se o alvo de Deus é o mundo inteiro,
deve também ser esse o alvo da igreja. Está escrito, o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem, nesse caso, uma igreja com consciência missionária não entra em rixa sobre rixas de país pobre contra país rico, não entra em rixas de país capitalista contra país comunista, país cristão versus país pagão. Não, porque, na verdade, o país não é o mais importante. O povo é mais importante. Povos e etnias são mais importantes do que países. Países são organizações que têm a sua bandeira, têm seu exército, têm seu povo, na verdade, né? Tem seus líderes, são reconhecidos pela ONU. Isso é um país. Mas independente do país, que ideologia política esse país assume, tem um povo, primeiramente. Antes de um país ter um nome, ter uma bandeira, ter um exército, primeiro tem o povo. A preocupação de Deus não é tanto com o país. Países podem mudar a sua formatação. Se o Senhor Jesus não vier nos próximos 500 anos, quem pode dizer que o Brasil será o Brasil de hoje, com a mesma configuração de estados? Ou poderá até se transformar em 3 países daqui a 500 anos, certo? A Europa, alguns países poderão se unir formando um país só, como já aconteceu com a antiga União Soviética. Então, esse negócio de país não é o mais importante. O mais importante são os povos, as nações que vivem dentro desses países. Aqui no Brasil, nós temos nações aqui dentro, nações indígenas, várias etnias. Nesse caso, uma igreja com consciência missionária não se preocupa com o país, se é um país comunista, se é um país capitalista, se é um país pagão, um país cristão, se é um país muçulmano. Não, se preocupa que lá tem vidas, tem pessoas carentes de Deus, carentes de conhecer a verdadeira mensagem de salvação que está inserida aí na Bíblia Sagrada e mostrar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma igreja com consciência missionária não escolhe lugares, obedece ao ID do Senhor Jesus. Certo? Outra coisa, na estratégia de Deus para salvar o mundo, os missionários formam um contingente indispensável. Indispensável. Quando o Senhor Jesus disse, olha, que o evangelho deveria ser pregado tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o Senhor estava englobando a todos os crentes, o pastor local, os obreiros, os irmãos que fazem parte da comunidade de fé e aqueles que têm a vocação missionária para ir além das fronteiras e sair da comodidade da sua casa, da sua cidade, certo? Nem todos têm a chamada para ser missionário além fronteira. Então esses ficam em Jerusalém, esses ficam na Judéia e Samaria, mas tem aqueles com a vocação missionária transcultural. Esses devem ir além das fronteiras, até os confins da terra. Todavia, eles precisam de suporte e de respaldo. Não adianta simplesmente mandar um missionário como ovelha no meio dos lobos e não ter aqui uma igreja na retaguarda, lhes dando o suporte espiritual de oração e, ao mesmo tempo, o suporte financeiro, para que esse missionário, ao chegar lá, não tenha outras preocupações a não ser fazer a obra de Deus, discipular, ganhar alguém para Jesus, discipular, fazer ele chegar ao batismo, orientar e ensinar até ele se tornar um obreiro e ser também um missionário autóctone na sua própria terra, no seu próprio país, também ganhando outros para Jesus. Então, nesse caso, o contingente missionário é indispensável para que a igreja que tem o caráter missionário assuma verdadeiramente o seu papel. O caráter missionário da igreja de Jerusalém deve ser um exemplo às igrejas hoje no Brasil e no mundo, um exemplo a ser copiado e continuar enviando missionários. Bom, uma igreja com visão missionária transcultural não perde tempo orando. Deixa eu explicar. Uma igreja com visão missionária transcultural não perde tempo orando, perguntando para Deus se deve
fazer missões transculturais. Não. Ela ora a Deus e faz missões transculturais. Não vai orar perguntando. Já está aí na palavra, já está na Bíblia a ordem, ide por todo mundo. Se já está a ordem, ide por todo mundo, para que orar, ô Senhor, nos mostra se devemos fazer missões, se nós devemos nos envolver com a obra transcultural, de ganhar almas. Não, já está aí a ordem. Nós não precisamos esperar agora uma chamada. Nós precisamos obedecer ao id. Muitos ainda estão esperando, ô Senhor, será que eu tenho chamado? Você não precisa ter chamada, você precisa ter obediência. Nós precisamos ter obediência, porque o Senhor já nos chamou, já nos alistou, já nos nomeou para que a gente vá e dê fruto. Está esperando mais o quê? O que a gente precisa mais fazer? Então, você e eu precisamos estar inseridos nesse contexto, fazendo obra missionária em 4 lugares ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, uma igreja com visão missionária, uma igreja com consciência missionária, não fala de missões apenas no culto de missões uma vez por mês. Não. Lá no templo, um culto especial para falar de missões. Não. Deve ser falado em nossas casas, no nosso culto doméstico, no assentar na mesa, na hora do almoço, no momento que estiver junto, dentro do carro, quando estiver viajando, certo? Devemos falar de missões para os nossos filhos, em nossas casas. Falar do amor de Deus. Nós sonhamos muito pelos nossos filhos, mas sonhamos apenas no nosso reino. Nós queremos que eles se formem, que eles sejam médicos, que eles sejam juízes, advogados, empresários, tudo mais. Ótimo, tudo bem. Tudo isso aí a gente pode usar e ser missionário com todas essas profissões. Agora, nós não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não começamos nos preocupando que nossos filhos sejam ganhadores de almas, que sejam sal da terra e luz do mundo. Nós só oramos e olhamos para o secular, para a vida material, que nossos filhos sejam bem-sucedidos em tudo, tenham um bom casamento, mas nós nunca oramos por eles. Meu Deus, que eles sejam ganhadores de almas, que eles sejam verdadeiros discipuladores, que essa menina seja cheia do teu Espírito Santo para ganhar suas coleguinhas para Jesus. Nós não colocamos o reino de Deus como prioridade na vida dos nossos filhos, essa que é a verdade. Então, esperamos que lá na igreja, uma vez por mês, alguém insira em nós e na nossa família a consciência missionária. Isso deve começar em casa, em casa. E é bom todos nós também termos a consciência de que uma igreja missionária sempre será perseguida. Uma igreja missionária sempre será perseguida. Porque uma igreja que persegue não é cristã. Houve um tempo que tinha uma igreja que tinha praticamente um monopólio da fé cristã e que, se não concordasse com eles, ia para a fogueira, ia para uma inquisição, ia para a tortura. Então, uma igreja que persegue não é missionária de Cristo, não. E nem é cristã. O cristianismo sempre foi perseguido. A igreja sempre será perseguida. E está tudo certo, está tudo normal, faz parte do processo. Sereis odiados de todas as nações, disse Jesus. Tá? No mundo tereis aflições também, disse Jesus. Então, uma igreja missionária e verdadeiramente cristã sempre será perseguida. Se ela perseguir, se ela é que estiver perseguindo, ela não é cristã. Muito menos missionária do Senhor Jesus Cristo, certo? Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas já pensam assim, não vamos mandar nossos filhos para ser missionário não, eles vão ser perseguidos, país tal mata missionário. Foi sempre assim na nossa história ao longo desses 2000 anos. Sempre foi assim. E nada disso impediu que o evangelho chegasse até você e até a mim. Nesse caso, se hoje nós nos acovardarmos, porque a igreja é perseguida, porque missionários são perseguidos, nós estaremos negando que a verdade salvífica, que o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, chegue a outros povos e nações. E nós não podemos ser essa igreja covarde, medrosa e que não leva a obra de Deus adiante, certo? Então, o caráter missionário da igreja de Jerusalém deve ser também o cerne que orienta a igreja moderna, a igreja no Brasil e no mundo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça
você insira-se na obra missionária. Se na tua congregação, no teu local onde você mora, a tua igreja ainda não está envolvida, de certa forma, com a obra missionária, procure uma igreja que esteja envolvida, seja um contribuinte, coloque-se também à disposição para a obra de Deus. Ninguém perde em se integrar e se entregar à obra missionária. Amém? Obrigado pelo carinho de assistir, curta, compartilhe, comente e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.